E quando a questão diz respeito às leis de trânsito, punições, multas, advertências e quaisquer outras coisas que, em tese, seriam para educar o motorista. Você é daqueles que acredita na indústria da multa ou você é daqueles que acha que não, quem faz o que é errado tem que se lascar mesmo, e eu não acredito muito que o Estado, o poder público, seja lá quem for, está aqui no nosso cangote querendo sugar algo da gente? Salve, salve geral, Motora de Pecador na área. Falaremos sobre punições nessa semana. Falaremos sobre punições. E a começar de um assunto que, olha, até pela questão de viés políticos que vem acontecendo nos últimos anos, muitos magistrados se formaram por Wikipédia, por YouTube, por Google ou pesquisas de internet, onde hoje eles manjam e sabem bastante coisa sobre legislação de trânsito. Vamos lá, eu não sou muito estudioso, eu já comentei em vários vídeos, em vários momentos, que uma percepção aqui e outra acolá acabaram sendo criadas por conta da minha criação, por conta da minha família, por conta das pessoas com quem eu convivi boa parte da vida. E assim, não é questão de sexismo, e já acho que essa já é a segunda ou terceira vez que eu uso esse termo, que geralmente eu aprendi dos meus tios, dos meus primos mais velhos, de pessoas que estavam próximos a mim sobre esses assuntos. Acontece que a gente acaba criando muitos estigmas, a gente acaba criando muitas fantasias, muitos mitos, e a gente acaba defendendo como se fosse verdade, e na verdade a gente não sabe qual é a verdade, porque a gente nunca sabe qual é a verdade é aquilo que eu digo e não aquilo que você diz. Então, no final das contas, a minha verdade pode não ser a sua verdade, e no final das contas, talvez, quem sabe, e olhe lá, verdade nem existe nesse campo amplo, semântico, e eu já tô viajando só para você ver que na maioria das vezes a gente não sabe nada. Bem, eu sempre defendi, partindo de novo daquilo que eu entendo pelos os meus familiares, amigos e pessoas próximas conforme eu fui crescendo, nunca entrou na minha cabeça fazer apenas sentido a explicação da indústria das multas. Não, porque tudo que a gente faz nunca é com um teor educativo, é sempre com um teor punitivo. Eu nunca acreditei muito nisso. O que não quer dizer que uma linha de pensamento um pouco diferente, eu não diria tão radical, tão diametralmente oposta, seja equivocada. Mas assim, só para ser bem sincero e já fechar aqui no final das contas, não é que eu não acredito, eu não acredito todo o mal ou male que o motorista brasileiro reclama é por culpa e deve ser colocado na conta da indústria da multa. Eu não acho que seja essa uma verdade absoluta. Porém, contudo, no entanto, não dá pra gente dizer que não existe, isso é história de carochinha, é balela e coisa e tal. Não, vamos ser bem honestos, vamos ser bem sinceros e mexendo um pouco na qualidade do vídeo aqui. Sim, a gente sabe que para fins de arrecadação, para fins de ganhar mesmo dinheiro, o poder público às vezes macomuna entre si. E aqui eu estou dizendo aleatoriamente, mas falando um pouco, sim, sobre o trânsito, eles meio que macumunam para conseguir uma graninha a mais. Mas, porém, contudo, no entanto, era o que eu estava dizendo, eu não acredito apenas à indústria da multa, o fato de nós termos muitíssimas multas. Eu até vi hoje, em específico, uma matéria dizendo que apesar do número absurdo de crescente multas, um número crescente de multas no Brasil, até que como que eu posso dizer assim, as carteiras não estão sendo bloqueadas como eram antes. O que eu quero dizer? Que no final das contas a gente teve aí anos atrás um aumento do número de pontos para que você perca a carta, aumentou bastante, consideravelmente, então ficou assim, muita gente continua sendo multada, muita gente continua fazendo caquinha, mas assim, perder a carteira já não tá mais tão fácil como antes, porque houve aí uma redução na pena, aumentando, digamos assim, o número de pontos para que você venha perder a carteira. Meio jogo político. Mas eu, de verdade, nunca acreditei que pôr a culpa apenas na indústria da multa seja uma boa desculpa, uma boa válvula de escape ou uma realidade real, realista que não seja mentirosa. Porque muita gente acaba dizendo que o problema é uma fiscalização equivocada, que o problema é uma fiscalização ineficaz, que em vez de ajudar o motorista a se educar, acaba só punindo.
punindo. Bem, eu de verdade não acho que a gente deve atribuir apenas, eu estou sendo redundante só para deixar bem claro, a indústria das multas ao fato do brasileiro tomar muita multa. Bem, quais e quantos foram os exemplos que vocês já me viram dar aqui de o cara, porque ele acha que ele está no direito dele, sem conhecer muito da legislação de trânsito, ele acaba infringindo leis, cometendo crimes, colocando ele mais uma dezena de porções de pessoas, porções de dezenas, tanto faz, em risco, só porque ele acha que ele tá certo. E aí, por conta disso, o cara ele vai colocar a culpa na indústria da multa. O cara corre pra um cacete. O cara não respeita sinalizações, seja do chão, sejam placas, sejam da lua, seja no cosmo, seja da vida, da divindade, do acaso, seja lá o que for. O cara não dá bola para sinalizações que estão clarividentes e quer colocar a culpa na indústria da multa. Eu diria assim, eles já estão aí prontos para sugar você. Você ficar dando boi, eles vão te sugar mesmo, não tem muito o que fazer. Então eu não acho uma boa válvula de escape ficar culpando só o poder público no que diz respeito às multas e que eles estão aqui para fazer o mal e coitados de nós, brasileiros que sempre gostam de um jeitinho, estão sendo punidos porque na verdade ele não tá reclamando, ele não tá lamentando porque ele cometeu um erro, ele tá lamentando e ele tá chorando porque ele foi flagrado. Então no final das contas ele não tá arrependido, ele nem acha que ele cometeu crime, ele nem acha que ele tá errado. Ah, meu Deus, ah, meu Deus, ah, meu Deus. Porém, eu posso dizer, por uma vivência, no ano da pandemia, se vocês lembrarem, vamos lá, vou tentar encurtar o máximo que der. Dentre tantas coisas que o poder público deu uma aliviada para que a economia não parasse de vez e as pessoas continuassem vivendo suas vidas, bem, a gente teve o caso do Conatran. Eu acho que é Conatran que fala, que é o geral. Se a gente vai falando caquinha, beleza, eu não sou jurista, você não precisa ficar me justificando ou me julgando aqui, porque eu sou burro mesmo e eu assumo. Mas teve, acho que, algumas recomendações de diminuir, de afrouxar a fiscalização para que para que não tivesse tantas multas, para que as pessoas pudessem e saíssem às ruas. Teve até uma questão de petróleo que ficou um pouquinho mais barato, depois ficou caro de novo e nunca mais abaixou, meu Deus do céu, enfim. Mas eu lembro de algo nesse sentido, de que a fiscalização no auge da pandemia deu uma diminuída para que as pessoas ficassem mais relax. Eu acho meio equivocado, mas tudo bem, ficassem mais relax e não tivesse tantas multas. Enfim, é um negócio que eu não sei dizer se é certo ou errado, mas eu me lembro que já mais de um ano depois da pandemia, eu fui vítima da indústria da multa. E aí eu falo, como eu disse, eu não desacredito por total, eu só acho meio que burrice você dizer que a culpa é apenas da indústria da multa e você não atribuir a si mesmo o seu erro, a sua infração, a sua culpa, o seu delito, enfim. Mas pouco mais de um ano depois da pandemia, eu acabei sendo flagrado no que se diz respeito à indústria da multa. Estava entrando na Via Anchieta, em São Bernardo do Campo, próximo ali à região de um hospital bem famoso no bairro Assunção, que eu não vou falar o nome, e eu já tinha visto já no aplicativo que estava acontecendo, se não blitz, tinha polícia, estava mostrando lá. Beleza, o passageiro embarcou, tudo certinho, colocou o cinto, eu também com o cinto, tudo tranquilo. Eu visualizei pelo mapa que tinha lá uma indicação de polícia. Até entrou normal. Quando eu entrei na rodovia, na Via Anchieta, eu os avistei. Niki os avistei, eram duas viaturas, e se eu contei assim muito rápido, uns 3 ou 4 rodoviários, com a lupa na mão, olhando assim. Eu pensei comigo, eu tô de boa, eu não tenho com quem me preocupar, eu tô tranquilo, eu tô relax. Passei. Sabe quando alguma coisa meio que grita no seu ouvido assim, cara, alguma coisa de errado não tá certo. Passageiro no celular, eu com a música bem baixinho aqui. Passei. Nem que eu olhei no retrovisor, eu tive uma surpresa ou uma constatação que parecia equivocada, mas que se cumpriu depois. No retrovisor eu tive a impressão de que o guardinha tava com o binóculo, não tava mais com o binóculo, ele tava anotando em direção ao meu carro. Falei, cara, passando uma dezena de carros aqui, não deve ser o meu. Mas eu fiquei com essa impressão de que talvez ele estaria rabiscando e que estava em direção à minha pessoa. Cara, a música fala, depois de 9 meses você vê o resultado. A lei de trânsito diz que em pouco menos de um mês você verá o resultado e acabou chegando. Bem, eles tinham acabado com essa mamata de não fiscalizar tanto e eu acho que vieram de fato com sangue nos olhos. Chegou 2 multas para mim, uma que eu estava sem o cinto e outra como se eu tivesse mudado de faixa sem dar seta. Bem, motora de pecador, vocês já me viram falar bastante que eu sou Caxias, até dentro da minha garagem às vezes eu dou seta. O carro, se eu não tô com o cinto desses carros mais novos, ele fica apitando, o passageiro ia reclamar e coisa e tal. E eu não mudo de faixa sem dar seta.
Bem, já percebe-se aí que eu fui vítima daquilo que eu... até então eu dizia que não acreditava. Mas entre eu não acreditar e não ser verdade, tem muita diferença. Mas na verdade não dava tanto crédito. Mas sim, eu fui vítima e como que recorre? Como que recorre? Como de uma outra vez, que no bairro de casa, levando minha esposa para trabalhar, 2, 3 quarteirões de casa, recebi uma multa, porque eu não vou lembrar o termo exato, mas tipo, buzinar em excesso. Aí eu lembrei do dia que eu fiquei, putz, olhei qual que era a rua, um cara me fechou, qual que é o instinto? Você enche a mão da buzina. Porém, o guardinha, o CT, o municipal, sei lá, colocou que eu usei a buzina em excesso. Cara, vamos lá. Punições devem acontecer quando você comete alguma infração. Eu costumo ter de 1 a 2 multas por ano, por todo o cuidado que eu tenho, até acho que eu tomei uma esses dias, meu Deus. Vamos esperar, depois de 9 meses ou 1 mês a gente vê o resultado. Se você fez caquinha, você tem que ser punido, ponto. Mas sim, existe a multa, a indústria da multa, que é uma arrecadação um pouco maior. Se eles têm metas, como é que eles funcionam, eu não sei, mas eu acabei sendo vítima. Mas eu quero dizer que, punições à parte, se a gente fez caquinha, não tem o que reclamar. E se você tem, por exemplo, se eu tivesse como recorrer dessas multas, eu recorreria, mas é a minha palavra contra a do senhor infeliz, do policial rodoviário, que mentiu. Ele mentiu, porque eu tava de cinto e eu dei seta. E na verdade eu nem tinha mudado de faixa. Mas tudo pra dizer que as punições acabam acontecendo, a gente acaba sendo acometidos disso. Na maioria das vezes o brasileiro, como gosta do jeitinho, ele é culpado e ele merece a culpa e ele merece a multa. Em alguns casos não tem como, mas aí como que muda isso? Como que muda isso? A pergunta que fica para esse final de vídeo é: como que muda a questão da corrupção? Se eu já falo bastante da corrupção no trânsito, agora nós estamos falando sobre a corrupção na polícia, nos órgãos fiscalizadores. Eu não tenho muita esperança, você já sabe disso. Mas e você? Acha que tem como mudar muito ou a gente se lascou mesmo?